O condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após. Carteira cassada é quando o condutor ele perde tudo, todos os cursos, todas as categorias, todos os anos de carteira ele volta a estaca zero. Geralmente, né, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Nesse caso, ele pode sim se reabilitar depois de 2 anos. Também pode cair a resposta 24 meses do efetivo cumprimento da pena. 24 meses ou 2 anos é a mesma coisa. Qual a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta? Pessoal, cuidem, porque ele está falando de distância. Distância é medida como? Em metros, certo? Se ele está falando, ele já deu a dica, é distância. Se é distância, é medida em metro. Quantos metros? 1,5 metros. 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. 1,5 metros, tá? Sempre, lembrem-se, ele já tá dando a dica, ele já tá falando a distância. Se ele tá falando que é distância, a distância, ela é medida em metros. Nesse caso, 1,5 metros. 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Pode ser que ele pergunte a forma, a maneira, mas veja como a questão é diferente. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Agora ele quer saber a maneira, a forma, que será reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança, certo? Só que, olha, eu repeti de novo. Qual a distância? Ele já está te contando, ele já está te dando a dica. Se é distância, ela tem que ser medida em metro. Quantos metros que será? 1,5 metros. Então, se ele falar na distância, ao passar por um ciclista, por uma bicicleta, 1,5 metros. Se ele perguntar a forma, a maneira, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros. Um condutor, ao dirigir numa via local, sem sinalização de regulamentação de velocidade, poderá trafegar no máximo a via local, ela é uma via urbana. As vias urbanas que nós temos hoje são trânsito rápido, 80 quilômetros por hora, arterial, 60 quilômetros por hora, coletora, 40 quilômetros por hora e local, que é 30 quilômetros por hora. Então, local, 30 quilômetros por hora. Qual das alternativas abaixo não fazem? Não faz, não é parte das condições adversas do motorista. Gente, condição adversa do motorista é o que o motorista sente, seja fisicamente ou emocionalmente, tipo fadiga, sono, fome, raiva, entre outros, tá? São sentimentos. Agora, o que que o motorista não faz? O que que o motorista não tem? Não existe um motorista transitando no mesmo sentido. Não existe um motorista com luzes acesas. Quando ele fala do motorista, é a pessoa mesmo, é o ser humano. Nós não temos luzes. Quem que tem luz? O carro tem luz. O veículo transitando é o ato ou efeito de transitar. Então, é condição adversa de trânsito. E as luzes é condição adversa de luz ou de iluminação. Então, o que não faz é o que está em verde. Veículo transitando no mesmo sentido com luzes acesas. Um ciclista desmontado empurrando a sua bicicleta. Eu sempre falo a dica para vocês assim: se é um ciclista, ele está desmontado, ele não é mais um ciclista. O ciclista só é ciclista quando ele está montado, certo? Se ele não está montado, ele é apenas um pedestre que está empurrando uma bicicleta. Se ele não está pedalando, ele está caminhando. Se ele está caminhando, ele é um pedestre, certo? Então, se ele é um pedestre que está empurrando uma bicicleta, ele equipara-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito. Lembra? Se ele não está montado, se ele não está pedalando,
Ele é apenas um pedestre que está empurrando uma bicicleta. Então, ele equipara-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito. E lembre-se, sempre que for passar ou ultrapassar um ciclista, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e sempre manter a distância em metros de 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. A parada no meio de um cruzamento é proibida, sim. Esse espaço ali, onde ele fala que a pintura é em amarelo, chama-se área de conflito. Alguém aí tem algum interesse de ficar numa área de conflito? No local onde todo mundo está disputando espaço? Não, ninguém quer. Tanto que a área de conflito é um local onde todo mundo usa, mas ninguém pode ficar, ninguém pode parar. Então, ela é proibida em qualquer situação. Se ela tiver pintada de amarelo, se ela não tiver pintada de amarelo, é proibido parar na área de conflito, é proibido bloquear o cruzamento. E aí, ele ainda deu uma placa educativa, alertando: não feche o cruzamento. Todas as placas que têm esse fundo branco são placas educativas, estão educando o comportamento. E aí, no cruzamento, na área de conflito, é proibido parar. Aí, eu aproveitei e colocar para vocês essa outra questão aqui, que também caiu bastante. Ele fala justamente dessa placa. A placa abaixo é uma sinalização. Então, ela é branca. Gente, branco, a cor branca nos lembra o quê? Nos lembra a paz. Não lembra a ordem, não lembra a advertência, não lembra nada. Lembra a paz, beleza? Então, tá dizendo para você assim, ó. Ele não tá te dando uma ordem, não tá te dando uma obrigação, não tá te advertindo. Ele está apenas falando, olha, eu acho mais legal você não fechar o cruzamento. Ou seja, ele está educando o teu comportamento. Então, quando vocês verem as placas, procurem ler a placa na entonação com que elas têm. Por exemplo, as placas vermelhas, elas dão regra. Não pare. É proibido parar. As placas amarelas, elas já não. Olha, atenção, atenção. É melhor você não fazer isso. Já a educativa, ele é um tom mais agradável de você ler. Olha, eu acho melhor você não fechar o cruzamento. Entenderam a diferença? Então, ó, vamos só reforçar. Todas as placas que têm a cor vermelha são placas de regulamentação. São as únicas placas que geram multa. Elas ditam o quê? Condições, proibições, obrigações e restrições. É aquela placa que quando cair na tua prova você vai ler com força, com uma entonação, porque ela está dando uma ordem. Você vai fazer isso e pronto, e acabou. E se você não fizer, você vai ser multado por isso. Entenderam a entonação? Já a advertência, ela diminui um pouquinho. Olha, atenção, atenção. Placa amarela, advertência, atenção, cuidado. São condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Viram a diferença da entonação? Agora, as placas de indicação são as placas coloridas, as verdes, as azuis e as brancas. Essas placas são as nossas amigas. Por quê? Elas estão dizendo para onde você tem que ir, se tem algum local de interesse, para a direita, para a esquerda, qual a distância, quanto tempo você vai levar para chegar. As placas de indicação, elas vão identificar a via, local de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares, que são as azuis e as verdes. E as brancas que vão ter a função de educar o comportamento dos usuários. Então, quando caem essas placas, lembrem-se dessa entonação, que aí fica muito mais fácil para vocês lembrarem o que elas realmente significam. A manutenção preventiva
faz parte da direção segura. Sendo assim, é um sinal de problema no sistema de direção. Prestem atenção. Olha a dica. Sistema de direção, certo? Direção é o quê? É literalmente o volante. É o volante, é o pneu, é a roda. O problema nesse sistema é o quê? Quando o volante ele puxa para um dos lados, quando você freia, por exemplo, ou o teu pneu tá descalibrado, ou você tem algum problema no teu sistema mesmo de direção. Então, problema no sistema de direção, puxar para um dos lados ao frear. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é. Pessoal, o que é carga? Carga é qualquer coisa que você coloque no teu veículo que não tenha vida. Um travesseiro, uma coberta, uma mala, enfim, qualquer coisa inanimado que não tenha vida, chama-se carga, certo? E quando você vai, por exemplo, vamos descer para a praia. Você vai levar o guarda-sol, você vai levar a cadeira, vai levar a coberta, vai levar a mala, vai levar um monte de coisa. O que isso é? Isso é carga, certo? E você precisa pedir autorização para alguém para colocar esses objetos dentro do teu carro? Não precisa. Portanto, é permitido, desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio separado dos passageiros, ou seja, passageiro vai sentado no banco com o cinto de segurança e os objetos, as cargas, irão no porta-malas ou então naqueles bagageiros externos. Passageiro sentado no banco com o cinto de segurança, senão é infração grave, e as cargas e objetos. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. Então, ele quer saber da embreagem em si. O que acontece quando vocês pisam e soltam o pé do pedal da embreagem? Letra A. Permitir ligar o veículo mais facilmente. B. Facilitar o funcionamento do motor. C. Não acavalar as marchas. Ou D. Ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Quando ele fala da embreagem, ele quer saber o que acontece quando a gente pisa ou quando a gente solta o pé do pedal da embreagem mesmo. O que acontece? Então, acertou quem respondeu a letra D, que ele vai ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, que é o que permite nós fazermos a troca de marcha. Então, quando a gente pisa e solta o pedal da embreagem, ele vai ligar ou desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, o que nos permite fazer a troca de marcha. Então, se perguntar a função da embreagem, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Agora, se ele perguntar para vocês da localização da embreagem, aonde que ela está localizada? Ela está localizada entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Então, é importante vocês anotarem todos os vídeos que vocês assistirem. É muito importante vocês estarem com a apostila ou mesmo um caderno, uma agenda para vocês poderem fazer as anotações, principalmente anotar a pergunta e a resposta correta ou então as palavras-chave. Por exemplo, embreagem. 2 pontos. Função: ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. E a localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças. A circulação de bicicletas nos passeios públicos é a mesma regra, ela é válida tanto para as calçadas quanto para os passeios públicos. A. Proibido. B. Permitido sempre. C. Permitida desde que o passeio tenha mais de 5 metros de largura. Ou D. Permitida desde que devidamente sinalizada pelo órgão com circunscrição sobre a via. Então, a circulação de bicicletas, tanto nos passeios quanto nas calçadas, a
A resposta correta está na letra D. Permitida, desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Lembrando ainda, se ele falar da proibição, vai ser proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Então, anotem aí: bicicletas, passeios e calçadas, permitido desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. E quando falar na proibição, a resposta correta sempre terá que começar com rodovia. Aqui eu coloquei para vocês um slide bem importante sobre como nós devemos fazer para passar por um ciclista e também porque essa questão está sendo cobrada bastante. Ele pode perguntar a forma, a maneira ao passar por um ciclista, que será reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Porém, ele pode perguntar na distância. Gente, lembrem-se, se ele fala em distância, distância nós medimos em metros. Então, a distância mínima em metros para passar por uma bicicleta é 1,5 metros. Então, ao ultrapassar um ciclista, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e, quando falar na distância mínima, 1,5 metros, 1,5 metro. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: ele vai cobrar bastante duas posições e eu vou passar as duas para vocês. Então, aqui a letra A. Antes de eu ler a questão, deixa eu dar uma dica para vocês. Ele nunca vai falar de pés, nunca vai falar de pernas e nunca vai falar de calcanhares, tá? Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Só sabendo disso, nós já vamos descartar a letra A, que fala do pé, e a letra B, que fala do pé. Então, nós temos 50% de chances de acertar entre a letra C e a letra D. A letra C fala em as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. E a letra D, ele fala da mão direita sobre a alavanca do câmbio. Pessoal, nós não devemos e não podemos ficar com a mão apoiada na alavanca de câmbio. Primeiro, porque vai estragar a peça prematuramente, ou seja, antes do que ela iria estragar com o desgaste natural. E outra, que as duas mãos elas têm que ficar no volante. Vai ter exceção que se vai tirar a mão do volante para fazer apenas a troca de marcha e já volta a mão no volante, e quando necessário algum gesto com a mão, mas não pode ficar com a mão no câmbio, assim como não pode ficar com o pé apoiado na embreagem. Eu já estou dando dica para vocês aí para as aulas práticas. Então, será as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos, ou então braços ligeiramente dobrados. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Então, anotem aí. Posições corretas ao dirigir: braços ligeiramente dobrados, braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos, braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido virar à direita. Se é proibido virar à direita, nós já vamos descartar as plaquinhas que estão virando para a esquerda, que seria a plaquinha da letra A e a plaquinha da letra C. Então, nós ficamos entre a letra B e a letra D. Na letra B, notem que ele sai de um ponto, ele vai, faz alguma coisa e retorna exatamente para o mesmo ponto que ele estava. Portanto, na letra B de bola, nós temos um retorno. Agora, proibido virar à direita, nós vamos ter na letra D. Notem que ele vira para a direita e ele segue o caminho. Diferente da letra B, que ele retorna, ele sai de um ponto, ele vai e retorna exatamente para o mesmo ponto que ele estava. Então,
proibido virar à direita está na plaquinha D. Lembrando que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, são placas que ditam regras, restrições, obrigações, são placas autoritárias. E se você não respeitar a autoridade que elas têm, infelizmente você poderá ser multado por isso. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição. Notem que aqui nós temos uma atitude errada, uma atitude incorreta. E não é nada tão grave que possa gerar o recolhimento na letra B. Também não está estacionado de maneira irregular para gerar a remoção na letra C. E também não tem nada de errado, nem nada para arrumar, para consertar, para ser multa e retenção na letra D. Portanto, dirigir com luz alta é apenas e tão somente multa. Por exemplo, avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas é apenas multa, porque é uma atitude, é uma ação incorreta. A letra C, a remoção, ele vai acontecer toda vez que você estacionar em local proibido, de maneira a atrapalhar a circulação dos demais. E na letra D, a retenção será quando tiver algo para arrumar, algo para consertar. Então, portanto, dirigir com luz alta em vias providas de iluminação pública, letra A é apenas multa. A placa R22 informa, novamente, placa vermelha, regra, restrição, obrigação, proibição. São aquelas placas autoritárias e que o desrespeito pode sim gerar multa, gerar infração. Então, o que que nós temos? Nós temos o desenho de um pneu, certo? E o que que tem ao redor deste pneu? Nós podemos notar que tem correntes. Portanto, a resposta terá que ter algo relacionado com correntes. Na letra A, ele fala em sentido circular obrigatório, não tem nada a ver com sentido circular. Na letra B, ele fala justamente do uso obrigatório de correntes, que é a nossa resposta correta. Na letra C, ele fala em interseção em círculo, não tem círculo, tá? Tem um pneu. E na letra D, proibida a circulação de caminhões. Não tem nada a ver, porque não são só os caminhões que usam pneus, todos os veículos automotores usam pneus. Portanto, a única resposta que tem o pneu e que tem a presença de correntes é a letra B, uso obrigatório de correntes. A placa A19 alerta. Notem bem que nós temos nessa placa uma barriguinha para baixo, tá? Nós temos algo que está para baixo. Quem está para baixo normalmente são as pessoas que estão com depressão. Uma pessoa depressiva, uma pessoa com depressão é uma pessoa que está para baixo. Então, ó, na letra A, nós temos ponto imóvel, não tem nada a ver com a placa. Na B, aclive acentuado. Aclive é uma subida acentuada. Quando for aclive acentuado ou declive acentuado, ele vai ter a presença de um carrinho, ou descendo ou subindo. Portanto, esta placa, a resposta correta é a letra D, que é uma depressão. Lembrando que todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem, que alertam o condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, esta placa é uma placa de depressão na letra D. Aí eu coloquei para vocês verem o comparativo com a placa de lombada, de saliência, que está caindo bastante também. A placa de lombada, de saliência, ela tem a barriguinha para cima. Sabe aquele ditado? Ah, fulano tá com a barriguinha saliente, tá saliente por quê? Porque ela tá grande, ela tá bem ali gordinha, tá bem curvadinha. Então, a A18 é uma saliência, uma lombada. Enquanto a A19, que tem a barriguinha para baixo, é uma depressão. Então, a A18 é saliência ou lombada, porque a barriguinha está para cima, está para fora, tem ali uma curvatura, e a A19 é uma depressão, porque é algo que está para baixo. Sobre o plantio de árvores, é correto afirmar. Lembrando que nesse vídeo aqui vocês têm a resposta correta na cor verde.
Então, é um recurso que auxilia na melhoria da qualidade de vida. Porém, tem um detalhe: desde que feita de forma coerente com as condições da via, ou seja, precisa sim ter as árvores, mas estas não podem atrapalhar a visão dos motoristas e nem também acabar escondendo a sinalização. Então, o plantio de árvores, anotem aí, como eu sempre dou a dica, anotem a pergunta e anotem a resposta correta, que isso facilita para vocês estudarem. Então, sobre o plantio de árvores, é um recurso que auxilia na melhoria da qualidade de vida, desde que feita de forma coerente com as condições locais. De acordo com a legislação de trânsito, a colocação de películas não refletivas, ou seja, aquelas que não são espelhadas, nos vidros dos automóveis é permitida sim, desde que observadas as condições estabelecidas pelo CONTRAN. Então, o que não pode? Não pode pôr película no para-brisa dianteiro e ela não pode ser refletiva, aquela que parece ser espelhada, porque isso acaba gerando ofuscamento na visão dos outros condutores, mas as demais, né, nos demais vidros é permitido sim, permitido, desde que observadas as condições estabelecidas pelo CONTRAN. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior são procedimentos para executar uma ultrapassagem segura. Então, eu vou verificar se eu tenho espaço, se eu tenho tempo, se eu tenho motor e se eu tenho habilidade para realizar a manobra de ultrapassagem. Vou sinalizar para a esquerda a minha intenção de fazer a ultrapassagem, vou realizar ela no menor tempo possível, vou sinalizar para a direita e retornar à minha faixa de origem. Então, isso é uma ultrapassagem segura. Inúmeras recomendações podem ser feitas para que os condutores de veículos automotores possam contribuir para diminuir os índices de poluição. Se ele quer diminuir os índices de poluição, é uma atitude positiva. Então, dentre elas, cita-se evitar reduções constantes de marcha e freadas em excesso. Por quê? Se você reduzir de marcha constantemente, frear constantemente, isso vai consumir mais combustível. Se consome mais combustível, polui mais o meio ambiente. Mesma coisa é ter no teu veículo pneus mais largos que os que vêm de fábrica e também transitar com excesso de peso. Sobre o elemento básico da direção defensiva previsão, marcar a alternativa incorreta. Então, temos duas palavras-chave. Primeiro, previsão. O que é previsão? Previsão é prever, é antecipar situações de perigo a fim de evitá-las ou reduzi-las. Só que ele quer o incorreto. O que não é previsão? Então, não é previsão dizer que o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Por que está incorreto? Porque ele precisa sim. Então, o comecinho ali, a presença da palavra não, que vai ser a resposta correta. Então, o não, o incorreto, o errado, o exceto. Por quê? Porque o condutor precisa estar atento. Então, uma vez que ele diz que não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco, é o errado, o incorreto, o exceto. Caso constate que há um longo declive à frente, o que é declive? É descida, é ladeira, aquele decidão. Na rodovia pela qual trafega, o condutor deve testar antecipadamente os freios e descer engrenado. Tanto é que é muito comum ter aquela plaquinha branca, fundo branco lá, que é a plaquinha educativa, alertando o condutor, alertando não, educando o condutor para ele testar os freios, em algumas situações até na cor amarela, para testar antecipadamente os freios e, claro, descer sempre engrenado, sempre com marcha engatada. À esquerda,
Estão relacionadas 3 categorias nas quais os motoristas podem ser habilitados. Então, ele dá a categoria A, categoria C e categoria D. E à direita, os tipos de veículo. Então, o que ele quer? Ele quer que vocês liguem os pontos. Por exemplo, ali, categoria A. A letrinha A, quando você vai fazer a primeira habilitação, normalmente vocês fazem A, ou fazem B, ou fazem A mais B. O que vocês querem dirigir? Ah, eu quero dirigir moto e quero dirigir carro, exatamente. A categoria A, a letrinha A, é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Então, o único que vocês têm 2 rodas está lá no número 3. Então, vocês vão ligar o número romano 1 com o número 3 lá no finalzinho da tabela. Aí ele dá a categoria C. Tanto a categoria C quanto a categoria E, elas vão transportar cargas, peso, quilo, tonelada, que está lá no número 1. Veículo motorizado utilizado no transporte de carga com peso bruto total maior que 3.500 quilos. Essa é a categoria C. Então, vocês vão ligar ali o número romano 2 lá em cima com o número 1. Então, temos 1, 3 e 2, 1. E aí sobrou a categoria D de dado, que tanto a B de bola quanto a D de dado são veículos que transportam pessoas, que transportam passageiros. A categoria B é até 8 lugares e a categoria D é maior, acima de 8 lugares, claro, sem contar o motorista. Então, a resposta correta vai ser número romano 1 está no número 3, número romano 2 está no 1 e o número romano 3 está no 2. Essa é a correta ligação que vocês precisam fazer da categoria, mais, né, o que esse veículo dessa categoria vai transportar. E aqui para reforçar, então, para relembrar as nossas categorias, nós temos categoria A, que é para moto 2 ou 3 rodas, a categoria B, que é para carro até 8 lugares, a categoria C, aquele caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos, a categoria D, ônibus, acima de 8 lugares, e a categoria E, carreta, acima de 6.000 quilos. Vale lembrar ainda, por exemplo, se você tem categoria B e você faz a C, você pode dirigir a C e tudo que estiver abaixo dela. Então, se você já tinha B e fez a C, você pode dirigir B e C. Se você fez a D, você pode dirigir a D, a C e a B. E se você fez a E, significa que você também pode dirigir a D, a C e a B. Lembrando ainda que a B e a D transporta pessoas e a C e a E transporta cargas. E para as categorias D e E, precisa ser maior de 21 anos de idade. O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Aqui nós já identificamos o primeiro erro, já identificamos o primeiro crime. Por quê? O CTB diz que só pode começar a habilitação a partir dos 18. Continuando, após 6 meses de lições teóricas e práticas, e entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Segundo erro, pessoal, a única pessoa que pode ministrar lições teóricas e práticas e fazer o processo de primeira habilitação são as instituições credenciadas no Detran, ou seja, as Ciretrans, as autoescolas. Então, aqui nós já temos o segundo crime. Então, nessa questão, nós temos, além das infrações, nós temos crime de trânsito. Comete infração e também crime de trânsito. A placa abaixo é uma sinalização. Então, percebam que a placa ela tem o fundo branco e as inscrições em preto. Ela não é vermelha para ditar ordem, obrigação ou restrição no uso da via. Ela não é amarela para ditar advertência, para alertar sobre situações potencialmente perigosas. Ela é branca. O branco é da paz, são mensagens assim, digamos, positivas, mensagens educativas para orientar vocês da menor maneira
de vocês fazerem o que está na mensagem, que no caso é não feche o cruzamento. Então, ele está dizendo para você, olha, é mais legal você não fechar o cruzamento. Então, ele está educando o comportamento dos usuários. Então, toda vez que vocês verem uma placa com fundo branco, lembrem-se, branco, paz, educação. É educativa. E aqui eu coloquei justamente uma que ele está fazendo a utilização dessa placa educativa. Então, temos ali um cruzamento, aquele quadradinho bem ao centro, onde ele fala que é uma pintura em amarelo, é o que nós chamamos de área de conflito, ou seja, é um local por onde todos nós temos que passar, porém ninguém de nós pode parar, porque senão a gente vai acabar fechando, bloqueando o cruzamento e isso vai dar uma dor de cabeça gigantesca. E ele quer saber. A parada no meio de um cruzamento é proibida. Gente, é proibida para todo mundo. É proibida em qualquer situação. Ah, mas o sinal está fechando, então para antes ou para depois. Mas nesta área de conflito não se pode parar. Todos nós podemos utilizar, mas ninguém, nenhum de nós pode parar. Então, parar nesse quadradinho ali, que normalmente é pintado em amarelo, vai ser proibido em qualquer situação e para qualquer tipo de veículo. Aí, só para reforçar, para relembrar com vocês a sinalização. Lembre-se que a sinalização vermelha, ela dita regra, ela dita obrigação, ela dá ordem. Tanto que o desrespeito a elas pode sim gerar multa. Então, tudo que for vermelho está ditando condição, proibição, obrigação ou restrição. É ordem, ok? O segundo é advertência. É aquela plaquinha um pouquinho mais amena, tipo, tá dizendo para você, olha, atenção, cuidado, tá? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai alertar sobre condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Depois, nós vamos ter as placas coloridas, que são as placas de indicação, que podem ser verdes, podem ser azuis e podem ser brancas. Qual que é a função da indicação? Se ela tem a função de indicar ou ela tem a função da indicação, quer dizer que ela vai indicar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares quando for azul ou verde. E quando ela for branca, como nós vimos na questão anterior, ela tem a função educativa, ela vai educar o teu comportamento. Então, vermelho regulamentação, ditar regras, restrições e obrigações. Amarelo, advertência, atenção. E as placas coloridas, verdes e azuis, são placas de indicação. A sinalização semafórica para o pedestre na cor verde indica. Vale lembrar que a sinalização semafórica do pedestre, ele não tem a cor amarela. Ele vai ter o verde, o vermelho e o vermelho intermitente. Caso caia essa questão, a sinalização do pedestre é verde, vermelho e vermelho intermitente. E aqui ele quer saber do verde. O que, que o verde indica? A. Proibido ao pedestre atravessar a via. B. Permitido ao condutor atravessar a via. C. Permitido ao pedestre atravessar a via. Ou D. O pedestre deve parar e prestar atenção. Primeiro, ele está falando do semáforo do pedestre. Então, não tem nada a ver com o condutor, então vocês já descartam a letra B. A cor verde é a mesma indicação do carro, não é uma proibição, e sim uma permissão. Então, sabendo disso, vocês descartam também a letra A, que fala em proibição. Na letra C, ele tem permitido e na letra D, ele tem prestar atenção. O prestar atenção seria o vermelho intermitente. Portanto, o verde, na resposta correta, é a letra C, permitido ao pedestre atravessar a via. Na cor verde, sinalização semafórica do pedestre, permitido o pedestre atravessar a via. Os componentes do sistema de alimentação são: bom, lembrem-se sempre que sistema de alimentação
é o sistema que mistura o ar mais o combustível na quantidade adequada para que o teu carro possa andar. Então, tem que ter ar e tem que ter combustível. E vai ter um sistema ou dois sistemas que são responsáveis por fazer essa mistura. Então, na letra A, nós temos o carburador e a injeção eletrônica. Na letra B, vela e bobina. Na letra C, ignição e lubrificação. E na letra D, radiador e bomba de água. Lembrem-se, ele está falando de sistema, ele não está falando de uma peça. Então, descarta a letra B, porque vela e bobina é uma peça. Descarta a letra C, porque ignição é uma peça. E descarta a letra D também, porque radiador e bomba de água são peças. Portanto, sobrou o carburador e a injeção eletrônica, letra A. Letra A, carburador e injeção eletrônica. Por quê? São eles que vão fazer a mistura de ar mais combustível na quantidade adequada. Nos carros mais antigos, o carburador, que nos carros mais modernos é substituído pela injeção eletrônica. Sob certas condições, o condutor pode perder o controle do seu carro por efeito da força centrífuga. É efeito da força centrífuga. A força centrífuga na rua, na rodovia, na BR, ela faz a mesma coisa que a centrífuga de casa. Sabe aquela máquina lá que a gente coloca a roupa para centrifugar, para tirar o excesso de água? E quando a gente abre o cesto, aonde que a roupa está? Ela está no centro ou ela está para o lado de fora, quase querendo escapar do cesto? É exatamente a mesma coisa, é a mesma ideia. Então, na letra A, ele fala no deslocamento do veículo para o lado interno da curva. Interno seria o meio do cesto de roupa. Ali a roupa não está, ela está mais para o lado de fora. Na letra B, ele fala da falta de estabilidade provocada por pneus com calibragem acima da recomendada pelo fabricante. Na letra C, a perda da aderência momentânea dos pneus ao passar sobre superfícies rugosas. Ele não está falando da superfície. E letra D, o deslocamento do veículo para o lado externo da curva, que é a nossa resposta correta. Então, centrífuga, letra D, é o deslocamento do veículo para o lado externo ou para o lado de fora da curva. Indique a placa de regulamentação, que significa alfândega. Placa de regulamentação são todas as placas vermelhas. São as placas que ditam regras, ordens, restrições e obrigações na utilização das vias. Elas ditam ordem mesmo. Então, nesse caso, a alfândega. Se porventura você não souber qual é a alfândega, nós podemos ir por exclusão. Por exemplo, na letra A, é uma placa de preferencial. Então, nós já sabemos que não é alfândega e sim preferencial. Na letra B, ele está ditando uma restrição, uma proibição, que é o quê? É proibido utilizar buzina. Então, se tem a cornetinha, é buzina. E se tem um tracinho em cima, está ditando uma proibição. Então, não é alfândega. Na letra C, tem o desenho de um caminhão e uma seta apontando para a direita, ou seja, caminhões e veículos de grande porte deverão ficar aonde? Na direita. Portanto, também não é alfândega. Então, só sobrou a letra D, que é a nossa resposta correta. Então, esse tracinho significa alfândega. Letra D, alfândega. Ao circular por uma via arterial. Via arterial é uma via que está dentro da cidade, é uma via urbana que tem a velocidade máxima de 60 km por hora. E aí ele quer saber, determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz a indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve. Eu vou pedir para vocês anotarem duas dicas aí fundamentais para o conteúdo de normas de circulação e conduta. Primeiro, a primeira preferência no trânsito, a primeira prioridade no trânsito sempre vai ser do pedestre. Na mesma proporção que a primeira sinalização que vai prevalecer sobre todas as demais
são as ordens do agente de trânsito. Então, anotem aí porque isso é muito importante. Então, vamos às alternativas. Letra A. Parar e aguardar a mudança da luz do semáforo para avançar. Letra B. Avançar, mas buzinando para advertir os demais usuários da via. C. Avançar, mas respeitando o direito de passagem dos veículos do sentido oposto. Ou letra D. Acatar a indicação do agente e avançar. Como vocês já aprenderam que as ordens do agente de trânsito vão prevalecer sobre todas as demais, então, resposta correta, letra D. Acatar a ordem do agente de trânsito e sim avançar. Com relação aos gestos dos agentes de trânsito, considere. Vocês já sabem que as ordens do agente de trânsito elas vão prevalecer sobre todas as demais sinalizações, ok? Então, aqui nós temos 3 números romanos e nós vamos ler um por um e nós já vamos descartando aqueles que não são. O 1 fala que as ordens emanadas por gestos de agentes da autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. Sim, com certeza vocês acabaram de aprender que isso é verdade. Então, vocês já podem descartar a alternativa que não tem o número romano 1, que é a letra B. Então, a letra B, ela já não está correta. 2. Quando o agente de trânsito faz sinal com o braço levantado verticalmente, verticalmente é em pé, com a palma da mão para a frente, significa ordem de parada obrigatória para todos os veículos, sim. É esse desenho que eu coloquei ali. Então, é o agente de trânsito com a mão levantada verticalmente, fazendo aquele sinal, ó, pare, pare, espere. Então, a 2 também está correta. Então, vocês já podem descartar a que não tiver a alternativa de número 2, que neste caso é a letra D. Então, nós já descartamos a letra B porque não tem o 1 e já descartamos a letra D de dado porque não tem o 2. E o 3 fala que quando o agente de trânsito com o braço estendido horizontalmente, nesse caso deitado, com a palma da mão para baixo, faz movimentos verticais, indica a ordem de diminuir a velocidade, sim. Se ele está com o braço estendido, é como se você fizesse, como se você estivesse pedindo carona, sabe quando você balança a mão, quando você vai pedir para o ônibus parar, você não estende a mão e faz um sinal pedindo para ele reduzir porque você quer pegar aquela condução, é exatamente a mesma coisa. Portanto, estão corretos o 1, o 2 e o 3. Letra A, números romanos 1, 2 e 3 estão corretos. Então, resposta correta, letra A. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Antes de eu ler as alternativas, eu já vou contar para vocês que a Carteira Nacional de Habilitação ela só será aceita em original. Não existe cópia. Tem 2 versões. Pode ser na versão original em papel, impresso, aquela que vem pelo correio, ou na versão digital, que também é original. Só está na versão digital. Então, lembre-se, Carteira Nacional de Habilitação original sempre, ou na versão de papel impressa, ou na versão digital. Então, a letra A, ela fala que é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir, sim. Não precisa nem ler as demais alternativas porque ela é inválida. Simplesmente não existe fotocópia, nem cópia, nem preto e branco, nem colorido. Resumindo, não existe cópia da carteira. Para outras situações até pode existir, mas para comprovar o direito de dirigir não existe. Então, é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Aqui é uma pergunta muito semelhante. Ele diz assim: a Carteira Nacional de Habilitação, no caso a CNH, e a permissão para dirigir, no caso a PPD, somente terão validades para a condução do veículo quando apresentadas. Bom, você já sabe que cópia não existe.
tá? Nem cópia autenticada pelo cartório, nem cópia junto com o registro de licenciamento, nem nada. Versão original, ou versão papel impressa, ou na versão digital. Na letra B, ele fala junto com a carteira de identidade. Gente, a carteira da habilitação, ele é um documento único. Você só precisa dele. Ele não precisa estar com RG, uma vez que já tem o RG no documento. Não precisa do CPF, porque já tem o CPF na CNH. Tem teu nome, tem nome do pai, tem nome da mãe, tem data de nascimento, tem data de validade, tem RG, tem CPF. Ou seja, ele é um documento que ele já tem todas as informações necessárias. Tua categoria, quando que se fez a primeira habilitação, todas as informações já estão ali. Então, ele não precisa ser apresentado com nenhum outro documento. Ele não é válido em cópia, então descarta a letra A. Não precisa da identidade, então descarta a letra B. E também descarta a letra D. Portanto, letra C, em original. Portanto, não existe cópia, nem cópia autenticada, nem xerox, nem colorido, nem preto e branco, nem da CNH, nem da PPD. Na versão original em papel impressa ou na versão digital. Lembrando ainda que a versão impressa, ela não pode ser plastificada, tem que ser do jeito que... 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Como ele já está fazendo referência a motoristas, dá-se a entender que ele está falando da CNH da definitiva. Então, o nosso primeiro motorista, ele teve 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Então, ele só tem 4 pontos, está tranquilinho. O motorista 2 tem o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Essa já é uma infração, mesmo que ele não tenha nenhuma infração anterior, essa infração ela já é o suficiente para gerar suspensão. Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via gera suspensão direta da habilitação, mesmo que o condutor não tenha nenhuma pontuação anterior. Mesma coisa dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado gera suspensão direta. Então, sim, o nosso motorista 2 ele vai ser suspenso. O motorista 3 tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima. Porém, quando o condutor tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, ele vai suspender com 20. E o nosso motorista tem 18, então ele também não vai ser suspenso. Se ele tivesse apenas uma infração gravíssima, ele poderia acumular até 30 pontos para ser suspenso. E se ele não tivesse nenhuma infração gravíssima, ele poderia chegar até 40 pontos, só iria suspender com 40. Então, destes 3 motoristas, o único que terá o direito de dirigir suspenso, por mais que tenha apenas uma infração, vai ser o motorista 2, porque ele cometeu uma infração que gera suspensão direta, que é transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Ciclovia ou ciclofaixa é local de uso exclusivo do pedestre. Se você colocar teu veículo, aliás, do pedestre e do ciclista, se você colocar teu veículo nesse espaço, você vai colocar a vida das pessoas em risco. Toda vez que no trânsito você colocar a vida de alguém em risco, é infração gravíssima. Só cuide para não confundir. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa é gravíssima, sujeito a multa, e estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, sujeito à remoção. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que em acostamento é proibido. O acostamento é um local para uso emergencial, para uma emergência, para uma situação inesperada. Então, no acostamento não se pode trafegar, tá? É proibido o tráfego de veículos automotores. Também é proibido estacionar no acostamento, a não ser paradas breves, né, para situações de emergência,
e também é proibido ultrapassar pelo acostamento. Então, anotem aí. Acostamento é proibido. Trafegar, estacionar e ultrapassar. O acostamento, ele é de uso exclusivo para situações de emergências. Por exemplo, o pneu do teu carro furou. Vai ser no acostamento que você vai fazer essa parada breve, essa parada rápida, emergencial, para fazer a troca do pneu, mas somente isso. Trocou o pneu, você já vai sair do acostamento ou vai prosseguir a sua viagem. O motorista percebe que os pneus dianteiros do seu veículo estão carecas. O pneu careca é aquele pneu que está abaixo de 1,6 milímetro de profundidades, e resolve trocá-los. O destino ambientalmente correto para os pneus velhos é: não se pode largar pneus velhos, peças usadas, óleo de motor ou qualquer coisa assim em qualquer lugar. Tem que levá-los a um local onde possam ser reciclados. Normalmente, na oficina mecânica onde é feito o serviço, já é dado esse destino correto. Porém, se caso você efetua qualquer tipo de serviço em casa, é importante que esse material seja descartado corretamente. Então, você vai levá-los a um local onde possam ser reciclados. Levá-los a um local aonde possam ser reciclados. Com relação à via e à pista, considere: 1. A via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Sim, esta é uma afirmação correta. Via, pessoal, ele vai englobar tudo. Via é um nome que se dá a todo e qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos e animais. Pista, por exemplo, é a rodovia, é a BR, é o asfalto, é a rua da casa de vocês, é a pista de rolamento, é por onde os carros dos veículos estão rolando, estão trafegando. Já a via, ela vai englobar todo e qualquer espaço por onde circulem pessoas, veículos ou animais. Aí vai entrar a pista, a calçada, o acostamento, ilha, canteiro central, entre outros. O 2 fala que pista e via têm o mesmo significado. Não tem, uma vez que a pista ela é uma subclassificação da via. Ela está dentro do grupo que nós chamamos de via, que é todo e qualquer espaço aonde circulem pessoas, veículos ou animais. E a 3 fala que pista e faixa de domínio têm o mesmo significado. Não tem. Pista é a pista onde os veículos estão rolando, estão trafegando. Já a faixa de domínio é o espaço físico aonde foi construído a pista, a calçada, o acostamento, entre outros. Então, só está correto o número 1. Mas lembre-se que via é toda e qualquer superfície física por onde transitam pessoas, veículos ou animais. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Então, para remover a bateria, solta primeiro o cabo negativo e depois o positivo. Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição? Notem bem. Se vai aumentar a poluição, é uma atitude negativa. É uma atitude que vai consumir mais combustível, gerando mais poluição, que vai ser transitar com excesso de peso. Anotem aí: aumento de poluição, transitar com excesso de peso, ter em seu veículo pneus mais largos do que o que vem de fábrica e fazer frenagens e arrancadas bruscas. São exemplos de situações que vão consumir mais combustível. Se consome mais combustível, acaba dispersando no ambiente mais poluição, mais gases poluentes, então ele vai
aumentar a poluição. Então, o aumento da poluição, transitar com excesso de peso, fazer frenagens e arrancadas bruscas e ter em seu veículo pneus mais largos do que os que vêm de fábrica. Você está no estacionamento de um supermercado com seu veículo e observa a seguinte situação. O motorista 1 entra no seu veículo estacionado, acende as luzes, dá ré para sair da vaga. O motorista 2 aguarda calmamente o condutor 1 fazer a manobra para ocupar a vaga liberada. Até aqui tudo ok, tudo ocorrendo perfeitamente bem. Eis que intempestivamente quer dizer rápido, assim de surpresa, surge o motorista 3. E o que esse motorista 3 faz? Ele força a passagem e ocupa o lugar. E aí ele pergunta: diante dessa situação, é possível afirmar que o motorista... Aí a alternativa correta é que o motorista 3 ele não respeita o direito das outras pessoas. Por quê? O motorista 1 fez tudo certinho. O motorista 2 também. Estava aguardando o motorista 1 sair. Porém, o terceiro chegou de surpresa e acabou pegando a vaga que não pertencia a ele, intempestivamente. Então, o motorista 3 não respeita o direito das outras pessoas. Os faróis do veículo devem ser examinados periodicamente. A palavra periodicamente quer dizer com frequência, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses. É algo que tem que ser feito sempre, tá? Avaliando-se, então ele está falando do farol. O que nós podemos avaliar no farol? O estado até vai. Agora, vidro não tem como, porque nem todos os faróis são feitos de vidro. E a regulagem estaria correto. Aí ele fala no alinhamento e na regulagem, sim. O alinhamento é para saber se os dois faróis estão iluminando na mesma direção, e a regulagem é para saber se a altura da luz, do foco da luz do farol, estão na mesma direção. Não está um mais para cima, um mais para baixo, um mais para a direita e um mais para a esquerda. Então, ambos têm que estar alinhados, ou seja, na mesma altura, e estar direcionados, ou seja, regulados na mesma direção. Um condutor de veículo oficial transportando autoridades deve saber que esse tipo de veículo, pessoal, por mais que seja um veículo oficial, por mais que esteja transportando uma autoridade, por exemplo, o presidente da República, ou mesmo que esteja transportando o Papa, com todo respeito, é claro. Este veículo é um veículo como qualquer outro e ele deverá circular obedecendo às regras de trânsito como qualquer outro veículo. Lembrem-se que só vai ter prioridade aqueles veículos que têm luzes ou sirenes intermitentes. Corpo de bombeiro, ambulância, SAMU e veículos de fiscalização. Esses sim têm. Os demais devem circular obedecendo às regras. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Vale lembrar que a Carteira Nacional de Habilitação, ela só vai ser aceita em original, seja na versão física de papel que vem pelo correio ou na versão digital através do aplicativo. Não vale, pessoal, cópia, fotocópia de qualquer tipo, também não vale print da carteira no celular. Tem que ser aqui aberta no aplicativo. Portanto, a fotocópia, ela é inválida, letra A, é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Então, vocês descartam todas elas que diz que é válida. Primeiro, porque ela não precisa ser apresentada com outro documento, porque nela já tem nome, nome do pai, da mãe, RG, CPF, tem a data de validade, todos os dados que são pertinentes a quem está dirigindo, bem como a categoria, os cursos, enfim, todas as observações. E a letra D também está errada, porque ela não pode ser plastificada, tá? A Carteira Nacional de Habilitação, ela não pode ser plastificada.
ela só vai ser válida em original. Então, a fotocópia, a cópia de qualquer jeito é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Então, tem que ser na versão original, seja na versão física ou na versão digital. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validades para a condução do veículo quando apresentadas novamente. Não vai ser válida em cópia autenticada por um cartório, nem junto com a identidade, nem com o CPF, uma vez que ela já é um documento completo e não tem nada a ver com o licenciamento, uma vez que ele está perguntando da habilitação do condutor, não do veículo. A habilitação do condutor vai ser a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, ou a PPD, que é permissão para dirigir, em original, na versão física, aquela que vem pelo correio, ou na versão digital, mas tem que ser aquela aberta dentro do aplicativo, que vai ter ali o QR Code para poder ser feita a leitura. Não adianta ter ela e tirar um print no celular, não vale. Tem que ser dentro do aplicativo mesmo. Tanto é que o aplicativo da carteira, ele funciona offline, sem precisar ter internet. Portanto, Carteira Nacional de Habilitação em original. E a cópia vai ser inválida para substituir o documento original. A manobra de marcha a ré. O que é marcha ré? É o ato ou efeito de você levar o teu carro para trás. Quando se engata a ré, você está levando o teu carro para trás, tá? Diferente da visão que normalmente que é para frente. Então, o que não deve ser executado? Letra A, em pequenas distâncias. Letra B, em estacionamentos. Letra C, em esquinas. Ou letra D, em velocidade reduzida. Notem bem, ele quer saber o que não deve ser executada. A manobra de marcha ré, ela vai ser para pequenas distâncias, para entrada e saída de estacionamentos e em velocidade reduzida. Então, ela vai ser feita na letra A em pequenas distâncias, na letra B para entrar e sair de estacionamentos e na letra D sempre em velocidade reduzida. E ela não deverá ser executada nas esquinas. Executar manobra de marcha ré nas esquinas é uma infração. Então, nas esquinas, não deve ser executada. A manobra de marcha ré não deverá ser executada nas esquinas. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em: quando você compra o teu veículo, ele vem de fábrica com determinadas características. Se você alterar qualquer uma dessas características e não regularizar no documento, vai existir aí um item que pode, você pode sofrer se caso você for parado numa blitz. Então, ele quer saber qual que é. Letra A, apreensão da CNH, retenção do veículo e multa. Notem bem que tem algo para arrumar, tem algo errado, tem algo para consertar. Então, vai ter que ter a retenção, sim. Letra B, a apreensão da CNH e multa não vai ser só multa. Letra C, remoção do veículo e multa, novamente, não tem como ser só multa. E a letra D, retenção do veículo para regularização, multa e é uma infração grave, que é a resposta correta. Não vai ser apreendido a CNH por ter algo errado com o veículo, tá? Ele vai ter que gerar retenção do veículo para regularização, para arrumar, para consertar o que está errado, mais a multa, e é uma infração de natureza grave. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve. Então, nós temos 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. Então,
Nós vamos por eliminatória, como eu sempre ensino vocês a fazer para facilitar vocês acertarem quando tem número romano. Então, ó, o 1. Manter ligada a chave da ignição dos veículos acidentados para que os faróis iluminem o local? Não. Muito pelo contrário, vocês irão desligar a chave da ignição e, se possível, inclusive tirar. Por quê? Se a chave estiver ligada, vai existir corrente elétrica. Com certeza vai ter vazamento de combustível, pode ter uma faísca elétrica, pode começar um fogo, evoluir para uma explosão. Então, não vai manter, muito pelo contrário, vai desligar. Só sabendo dessa informação que a número 1 está errada, vocês já irão descartar a letra C e a letra D, que tem a presença do número romano 1. Se o número romano 1 está errado, então vocês vão descartar as alternativas que têm o número romano 1. Aí o 2, ele fala em sinalizar o local do acidente, sim. Com toda certeza absoluta, vocês vão sinalizar o local do acidente. Só sabendo disso, vocês já saberão que a resposta correta é a letra B, que tem o número romano 2 e o número romano 3. O 2 que nós já lemos, que é sinalizar o local do acidente, e o 3, chamar uma ambulância ou resgate. Então, letra B, estão corretos número romano 2 e 3, sinalizar o local do acidente e chamar uma ambulância ou resgate. O condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após. Para acertar essa questão, vocês precisam entender o que é cassação. A cassação é quando o condutor é condenado judicialmente por delito de trânsito. Na cassação, ele perde tudo, ele volta a estaca zero. Ele perde todos os cursos, todos os anos de carteira, tudo que ele tinha na carteira, ele perde. Ele volta a estaca zero. Ele pode fazer uma nova habilitação? Pode. Só que lembre, se ele for cassado, escolha uma alternativa que tiver maior tempo, que nesse caso é a letra C, 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Por quê? Ele cometeu a maior gravidade possível, a ponto de tudo que ele tinha ter sido tirado dele. Então, ele tinha carteira, ele tinha várias categorias, ele tinha vários anos de carteira, ele tinha vários cursos, ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele foi condenado judicialmente por delito de trânsito. Se ele foi condenado, vocês têm que escolher a alternativa que tiver o maior tempo. Então, por eliminatória, 6, 12, 18, 24. 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Porém, cuidem, porque ele pode cair também 2 anos. Vejam ali, ó, um condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer a sua reabilitação após 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Nós sabemos que 24 meses e que 2 anos é a mesma coisa, mas na hora da prova, vocês podem estar nervosos, isso pode ficar confuso. Então, lembrem-se, 24 meses ou 2 anos. E se porventura perguntar, depois, né, de decorridos 2 anos, como que ele vai se reabilitar? Ele vai primeiro fazer o curso de reciclagem e depois todos os exames necessários à habilitação. Então, o condutor cassado tem que aguardar 2 anos ou 24 meses de efetivo cumprimento da pena. Ele vai fazer a reabilitação como curso de reciclagem e depois todos os exames necessários à habilitação. A placa A8 significa? Pois bem, temos uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Aí eu pergunto para vocês, que letra vocês veem nessa placa? Ah, professora, eu vejo a letra T. Pronto, está respondida a tua pergunta. Se existe uma letra T,
É uma interseção em T. É exatamente o que você está vendo na placa. Veja bem, na letra A, interseção em T com semáforo. Aonde que tem um semáforo nessa placa? Se vocês estão vendo, gente, eu não estou. Não tem semáforo. Então, não tem como ser a letra A. Olhem a letra B. Olha a facilidade. Interseção em T. Por quê? Porque tem uma letra T na placa, perdão. Letra C, entroncamento com passagem de escolar. Não tem todas essas informações na placa. Muito menos a letra D, interseção com parada obrigatória. Simplesmente tem a letra T. Então, simplesmente interseção em T. A via urbana, na qual os veículos têm prioridade de trânsito é a via urbana. São as vias que estão dentro da cidade, que são as 4 que ele deu ali: local, trânsito rápido, coletora e arterial. As velocidades serão: trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40 e local 30, ok? Aí ele quer saber qual que é prioridade dos veículos. Se a prioridade é do veículo, a prioridade é a velocidade. Então, vocês irão escolher a que tem maior velocidade, que vai ser a de trânsito rápido, letra B. Na trânsito rápido, na letra B, é a via urbana, na qual os veículos têm prioridade de trânsito. Tanto que não tem semáforo, não tem estacionamento, não tem travessia, não tem nada. E lembrem também que nas vias de trânsito rápido é proibido o trânsito de ciclomotores. Relembrando, vale a pena relembrar as nossas vias. Então, nós vamos ter as vias rurais e as vias urbanas. As rurais serão duas: rodovias e estradas. Rodovias 100 km por hora, quando for pista simples, 110 quando for pista dupla, duas ou mais faixas no mesmo sentido. Para veículos leves, caminhonetes e motocicletas, e 90 em ambos os casos para os demais veículos, para os veículos pesados de grande porte. E as estradas, 60 km por hora para todo mundo. As vias urbanas, que são as que estão dentro da cidade, que nós já vimos: trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40 e local 30. Trânsito rápido, a prioridade é dos veículos, tanto que não tem estacionamento, não tem sinaleiro, não tem travessia elevada, não tem faixa de pedestre, não tem nada. E também é proibido o trânsito de ciclo. A placa ilustrada abaixo é uma sinalização de. Então, primeiro nós precisamos analisar o que tem na placa. Então, a placa está dizendo que se você for para a direita, você vai para a CEAGESP. Que se você for reto, você vai sentido Instituto Butantan. Ok? Ok. Então, notem, ela está te orientando, ela está indicando o teu destino. Ela está dizendo, se você for para a direita, você vai para a CEAGESP. Se você for reto, você vai para o Instituto Butantan. Portanto, é uma placa de orientação de destinos. Ela está indicando ao condutor a direção a seguir para atingir a determinado lugar. Todas as placas de orientação, elas podem ser na cor verde ou na cor azul. Elas vão indicar destinos, locais de interesse, entre outros. É proibida a circulação de bicicletas em. Toda vez que a pergunta começar com proibição, a resposta tem que começar com rodovia. Então, bicicleta, proibido, rodovia. Anotem aí as palavras-chave: proibido, bicicleta, rodovia, ou bicicleta, proibido, rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. Então, bicicleta, proibido, rodovia. Lembrando que, quando falar na cidade, calçadas e passeios, permitido, desde que devidamente sinalizado pela autoridade com circunscrição sobre a via. O condutor que deixar de dar preferência de passagem a pedestre que se encontre na faixa terá como punição
Lembrem-se, toda vez que for uma atitude errada, por exemplo, o condutor que não deu preferência de passagem ao pedestre, o condutor que furou o sinal vermelho ou a placa de pare. Por mais que furar o sinal, avançar a placa de pare é uma infração gravíssima, com 7 pontos é uma atitude errada, bem como deixar de dar preferência ao pedestre. Então, é apenas multa. Retenção vai ocorrer quando tiver algo errado, algo para arrumar. Por exemplo, o condutor que está andando sem cinto, tem algo errado? Tem. Está sem o cinto, tem algo faltando? Tem. Está faltando o cinto. Aí sim vai gerar a retenção para a colocação do cinto e mais a multa, ou multa e retenção para a regularização. E vai existir um terceiro termo que vai ser a remoção, que é quando você estacionar o teu veículo em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais usuários da via. Aí vai gerar a remoção do teu veículo. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Então, tem motorista 1, motorista 2, motorista 3. Tem ali quais foram as infrações que cada um cometeu. E a pergunta é: o número de pontos, ele quer saber a pontuação acumulada por cada um. Para podermos acertar essa questão, nós precisamos lembrar que infração gravíssima é 7 pontos, infração grave é 5, média é 4 e leve é 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Ó, motorista 1, uma infração leve, 3 pontos, mais uma média, mais 4 pontos, e uma gravíssima 7 pontos, ou seja, 3 mais 4 mais 7 é igual a 14. Motorista 2, 2 infrações graves, cuidem, 2. Qual que é a pontuação da grave? 5, mas foram 2. 5 mais 5, 10. E mais uma infração média, então 5 mais 5, 10, mais 4, 14. Motorista 3, 2 infrações médias. Média é 4 pontos, 4 mais 4, 8. E 2 leves, que é 3. Então, 3 mais 3, 6. Somando os 8 pontos das 2 infrações médias, mais os 6 pontos das 2 infrações leves, nós vamos ter 14 pontos. Portanto, respectivamente, seja na ordem ou não seja na ordem, ambos os 3 motoristas perderam 14 pontos cada um. Motorista 1, 3 de uma infração leve, 4 de uma infração média e 7 de uma gravíssima. Motorista 2, 2 infrações graves de 5 pontos, que dá 10, mais uma média que dá 4. Motorista 3, 2 médias, 4 mais 4, 8, e 2 leves, que 3 mais 3 é 6. 8 com 6, 14. Então, ambos perderam 14 pontos cada um. A velocidade mínima. Presta atenção. Palavra-chave. Velocidade mínima. Qual que é a velocidade mínima? Vocês precisam lembrar. Velocidade mínima será sempre metade da velocidade máxima. Ok? Vocês precisam saber essa informação para acertar essa pergunta. Velocidade mínima, ou seja, a metade, em uma rodovia sinalizada com velocidade máxima de 100 km por hora é 50. Se a velocidade mínima é a metade da máxima, a metade de 100 será 50. Bloquear a via com o veículo resulta em, presta atenção, eu estou bloqueando a via, eu estou bloqueando a utilização da via pelos demais usuários. Ou seja, eu estou atrapalhando a circulação dos demais. Se eu estou atrapalhando, vai gerar remoção, portanto, multa, apreensão do veículo e a sua remoção. Lembrem-se, vai gerar remoção toda vez que eu estiver atrapalhando a circulação dos demais. Ao trafegar por uma rodovia na velocidade máxima permitida de 80 km por hora, o condutor de um automóvel necessita utilizar o acostamento.
Em casos como este, de acordo com os preceitos da direção defensiva, o condutor deve. Nessa questão, ele quer saber a maneira correta de vocês saírem para o acostamento, que será procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento ou onde o desnível seja reduzido. Por quê? Para evitar aquele tranquinho, para evitar aquele degrau, principalmente se vocês estiverem de moto, para não ter perigo aí de ocasionar um acidente, até acabar caindo da moto. Então, procurar antes de sair para o acostamento o local onde não tenha desnível ou onde esse desnível seja reduzido, seja menor. Indique a placa de advertência, que significa pista sinuosa à direita. Primeiro, temos aqui placas amarelas. Todas as plaquinhas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Lembrem-se, são situações futuras. O que é uma pista sinuosa? Pista sinuosa é uma sequência de várias curvas. Pense ter ali várias e várias curvas em sequência. Para facilitar, é colocado a pista, a placa, né, que significa pista sinuosa. Só que aí ele quer saber a qual que é a direita. O que significa? A primeira curva ele quer aqui é para direita. Então, para responder primeiro, nós precisamos identificar a esquerda e a direita. Portanto, nós precisamos primeiro identificar aonde está a esquerda e aonde está a direita. Se a primeira curvinha ele quer a direita, a primeira barriguinha que ele faz tem que ser na direita. Eu até fiz o desenho ali para vocês identificarem aonde que está a esquerda e aonde que está a direita. Então, notem que na primeira plaquinha, a primeira barriguinha, a primeira curvinha, considerando de baixo para cima, é na direita. Notem que a segunda plaquinha, a primeira barriguinha, está na esquerda. Portanto, a primeira placa ali é a nossa resposta correta, pista sinuosa à direita. O condutor, para virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo, deve. É muito importante não confundir, porque a conversão para a esquerda em rodovia e na cidade é completamente diferente. Por quê? Na cidade, na via urbana, você vai levar o teu carro ao centro da pista, no meio da rua mesmo, bem perto ali da faixa, da linha divisória de pista. Então, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou quando tiver canteiro central ou da linha divisória de pista. Se vier carro da frente, você vai aguardar no meio da rua mesmo e depois você vai virar, dobrar ou retornar à esquerda. Isso na cidade. Quando for rodovia, você precisa obrigatoriamente sair para a direita, sair para o acostamento, para só então você virar, dobrar, entrar, retornar à esquerda. Na cidade, você leva teu carro no meio da rua mesmo. Na rodovia, você tem que sair à direita para depois então você virar, dobrar, entrar ou retornar à esquerda. Indique a placa de regulamentação, que significa pedestre à esquerda, ciclista à direita. Novamente, nós precisamos lembrar do lado esquerdo e o lado direito. Para quem tiver dificuldade de lembrar, sabe aquela música que diz que você guarda as pessoas que você ama do lado esquerdo do peito? Por quê? Porque o lado esquerdo é o lado que está o coração, ou normalmente o lado em que 90% das pessoas utilizam um relógio. Esse é o lado esquerdo, ok? Só uma dica para vocês tentarem lembrar aí. Então, ó, o pedestre está na esquerda. Então, olhe na primeira plaquinha. Quem que está na esquerda? Tem uma pessoa pedalando, então é um ciclista.
e na direita o pedestre. Então, não é a nossa opção. Agora, olhem a segunda plaquinha. Quem que está na esquerda? O pedestre. O pedestre está na esquerda e o ciclista na direita. Então, a segunda plaquinha é a nossa opção correta. Pedestre à esquerda, ciclista à direita. Então, lembre-se que esquerda é o lado do coração, o lado em que a maioria das pessoas utiliza o relógio. Então, esse será o lado esquerdo. Uma dica para facilitar e para vocês lembrarem. Durante as aulas práticas de vocês, vocês podem até amarrar uma fitinha no dedão, né, no lado esquerdo, para vocês relembrarem no começo até vocês se acostumarem com direita e esquerda. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo aí para sua prova teórica. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, todos os likes que vocês têm deixado nos vídeos, todos os comentários também, todas as críticas, pois são elas que nos fazem evoluir e crescer. E também eu quero dizer para você que porventura está desanimado, talvez pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E claro, né, antes de eu finalizar esse vídeo, vou pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Gratidão, um abraço bem apertado e carinhoso em todos vocês e até